Fala turma, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Geocidade, que é o seu podcast e programa de rádio aqui dentro da programação da Rádio Cidade FM e também no seu tocador de áudio favorito, que aborda tudo que é interessante na geopolítica, os assuntos recentes, e tem muita coisa na geopolítica dando pano pra manga. Também, é claro, é muito da história, que envolve também a questão da geopolítica e a própria geografia, porque tá no nome, tem muita coisa pra abordar e muita coisa que já foi abordada aqui no Geocidade, sempre com responsabilidade, com uma argumentação sólida e, claro, indo a fundo dos assuntos, porque a superficialidade não enche barriga. Você está ouvindo uma voz diferente, este que vos fala é Lucas Marques. Por quê? Porque o Eduardo Mota está no momento num outro compromisso, numa outra agenda, falando um pouco político, mas o Mota está sendo bem exigido e trabalhando bastante aqui no Grupo Catarinense de Rádios, não pôde estar presente no episódio desta semana do Geocidade. Possivelmente o primeiro episódio ser o Mota, não vou saber confirmar, mas o Wallace vai saber me dizer depois. Eu acho que é a primeira vez que o Mota não está aqui no queridinho dele, no bebê do Eduardo Mota, que é o Geocidade. Esse que ele concebeu, que ele moldou com suas próprias mãos, ele junto ao Wallace. E esse intrometido que vos fala está aqui apresentando hoje a pedido do Mota. Estarei, claro, ao lado do Wallace Rosa, que é outra presença sempre garantida aqui no Geocidade. Wallace, bem-vindo, tudo certo? Tudo certo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Estamos aí mais uma vez presentes para investigar um pouco desse cardápio geopolítico que vem ocorrendo e ocorreu aí nos últimos dias. Muitos assuntos interessantes. Aquela velha máxima, depois que deflagrou-se a guerra da Ucrânia, nós nunca ficaremos sem novidades, né? É muita coisa. É um emaranhado político, geopolítico, econômico, muito interessante. A gente viu que o mundo está numa mudança de destino, digamos, a gente pode usar essa palavra, destino político, e as novas organizações aí estão cada vez mais presentes na sociedade. Hoje é uma pauta que a gente separou das eleições da Argentina, que estão marcadas para este domingo, 22 de outubro. Semana passada a gente abordou o caso do Israel e Palestina, os ataques do Hamas a Israel e a retribuição de Israel. Foi uma pauta que também deu muito pano para manga e a gente abordou aqui no Geocidade. Antes de entrar na pauta, tu falou aí do caso da guerra da Ucrânia e, de fato, desde que deu o início dessa guerra lá em fevereiro de 2022, não faltou assunto. Esses dias, Wallace, eu vi as notícias de agentes especiais de forças da Ucrânia agindo no Sudão para combater também agentes do grupo Wagner, que é um grupo comandado pela Rússia, embora não seja oficialmente parte das forças armadas da Rússia. Aí um internauta fez um comentário peculiar que eu achei engraçado e eu trago para ti. Quando é que a gente admite que a gente está numa guerra mundial, Wallace? Boa pergunta, é uma excelente reflexão, porque as guerras sempre são mundiais. Na Europa, então, qualquer país ali está próximo de 5, 6, 7 países. Né? Dependendo do tamanho, da demografia, da quantidade de arma e da estrutura do exército desse país, ele não vai poder guerrear sozinho. E a guerra, ela quase sempre é ideológica. Uma guerra se produz como? Primeiro, tu tem que vender uma proposta de paz. Então nós temos que guerrear para garantir a paz. Porque nós queremos a paz e eles não querem. E geralmente os dois lados utilizam-se da mesma narrativa. Então tu tem que convencer um coletivo, primeiro a população, de que a guerra é importante. Depois tu tem que sugerir as soluções. E geralmente essas soluções passam por destruição. A partir do momento que determinado coletivo ou parte do mundo acredita que uma guerra é a solução para diversos problemas, está montado o cenário para a produção de uma guerra. Só que agora tem um detalhe muito importante. O desenvolvimento capitalista proporcionou a que chegássemos em uma barreira tecnológica, científica, armamentista, espacial, de pesquisa. Então, qualquer nação com o mínimo de pesquisa e o mínimo de investimento em ciência vai produzir as suas armas. Ou seja, tu não consegue mais, como um país, por maior que seja, controlar um bloco. Então, você tem que se unir a mais países possíveis para formar uma coalizão. E a gente tem hoje um capitalismo que tem seus problemas, tem seus defeitos, tem suas virtudes,
E a gente tem essa parte mais socialista, social-democrata, que vem se insurgindo. E o socialismo ele foi sempre combatido como corrente de sociedade, como corrente de pensamento, como corrente filosófica. Aí tem essa parte da China, que faz divisa com a Índia, que já está mais junto da Turquia. Aí temos Coreia do Norte, né? A Índia, tu pode puxar o Paquistão ali do lado. Exatamente. A Índia é um país capitalista. Só que como ela e a China comercialmente estão praticamente conectadas, geograficamente, isso faz com que os Estados Unidos tente intervir ali, tente fazer os seus negócios, os seus comércios. Então, é um socialismo de mercado. Não é aquele socialismo soviético, raiz. O pessoal reproduz a estrutura do socialismo como se essa estrutura ela não fosse, de certa forma, se desenvolvendo. A ideia de Marx, a ideia de outros pensadores, é uma coisa básica. Só que são as categorias históricas que vão se alterando. O capitalismo era outro do século passado. Hoje a gente vê um capitalismo de blocos, de oligopólios, de monopólios, né? As empresas de determinada área vão comprando as outras empresas, né? Tens uma empresinha de Guaraná, se tu te dá bem, começa a ter a tua fatia do mercado, a tua saída é vender a tua empresa para uma grande corporação, porque tu não vai conseguir concorrer. Então, toda a estrutura política, a estrutura ideológica, ela não é mais aquela estrutura de 100 anos, 50 anos atrás, nem o que está escrito em muitos dos livros. Aquilo lá é a fundação, não é o trabalho final, né? Exatamente. Então, a população, de certa forma, é jogada nesse emaranhado de ideias desconexas, né? Porque hoje todo mundo é fascista, todo mundo é comunista, todo mundo é socialista. Aí tem os anarquistas. Então as pessoas vão pegando esse adesivo assim na parede e colando em si próprio. Não, eu sou comunista. Ou nos outros, né? Eu sou fascista. Tu não vê ninguém... A partir do momento que ele cola em si mesmo, ele começa a se diferenciar do outro. Exato. Primeiro ele tem que definir a sua posição. Não vê ninguém dando de dedo na cara do outro. Você é um social-democrata. Você é um democrata nato. Você é um republicano. A polarização, ela se nutre do atrito. Então, quando a minha posição não agrada ao outro, eu tenho diversas maneiras de me expressar, de dialogar, mas o extremismo de ambos os lados, ele castra o debate. E as pessoas ficam cada vez mais confusas, porque tu não consegue conversar. Pô, e só pra matar, antes de entrar na pauta argentina, quando tu fala dos rótulos e de taxar os outros, tu acha que essa taxação ela não acaba também diminuindo o peso das palavras? Porque historicamente a gente tem o entendimento de que a palavra fascista ela tem uma conotação que remete a Mussolini, a Hitler, a pessoas que cometeram atrocidades na história. Mas aí quando, por exemplo, uma ala política ela começa a taxar tudo que discorda dela de fascista, não banaliza essa palavra, eu acho que cabe a autocrítica, por exemplo, da esquerda no Brasil, que, por exemplo, quando era uma eleição contra o PSDB, taxava o PSDB, olha só, de fascista. Se o Alckmin era fascista, se o Serra era fascista, o Aécio era fascista. Quando surge um cara, um vetor político que realmente puxa das bases do fascismo, o povo já não estava meio desgastado disso para acreditar naquela fala? Já não, a própria palavra já não estava desgastada naquele ponto da história? Uma boa pergunta, um bom questionamento. Porque a política, ela se entende através da vivência, do diálogo, do debate. E não é interessante para as pessoas debaterem sobre política, pelo simples fato de o escopo político estar muito desgastado, de ambos os lados. Vai acontecer, talvez, o que eu venho anotando aí, que cada vez mais as pessoas vão se abster. Não vão ter mais um posicionamento político fixo. E o que vai acontecer? A polarização, que hoje ela está, digamos, tratando de puxar as pessoas. Ou seja, o sujeito ele pode ter uma ideia mais à esquerda, ele pode ter votado na direita. O sujeito de direita também pode reconhecer algumas ideias de governo de esquerda e vice-versa. Só que o problema que está acontecendo é que as pessoas estão se degradando. E quando falta a palavra, a discussão acaba e vem um conflito. E tem pessoas que já estão com aquele nó na garganta para xingar,
para falar mal, para insultar, por conta de questões políticas que não foram bem desenvolvidas ali desde os anos 90, quando começou o plantio dessa sementinha extremista. Tá certo. Olha só, abrimos bem aqui o podcast, demos uma geral, até para você sentir o gostinho, você que não conhece, sentir o gostinho do que é o Geocidade, mas a pauta que a gente preparou para hoje, que o Eduardo Mal também passou, é as eleições gerais da Argentina, marcadas para este domingo. Para você que nos ouve na Rádio Cidade FM de Tubarão, nos ouve no sábado, as eleições são no domingo, dia 22 de outubro. Para você que ouve na Rádio Cidade em dia em Criciúma, provavelmente nos ouve no domingo, então já deve ter algum tipo de parcial das eleições da Argentina, cujo tem os principais candidatos: o Sérgio Massa, que é o atual ministro da Fazenda do Alberto Fernandes, ou seja, é governista e é kirchnerista, digamos assim. Tem a Patrícia Bullrich, que aí é herdeira política do Maurício Macri, o ex-prefeito de Buenos Aires e ex-presidente da Argentina. E tem hoje o favorito nas pesquisas, que é o Javier Milei, que é o outsider, digamos assim, da política argentina. É um cara que foge muito das correntes tradicionais. E hoje é quem vem liderando, pode levar até no primeiro turno essa eleição. Você viu lá atrás, teve o Passo, né, que eram as eleições primárias, aquilo ali era uma concorrência contra pessoas do próprio partido. O Milei virou o candidato do partido dele, o Sérgio Massa o do partido dele, e aí a Patrícia também ganhou como a candidata do partido dela, concorria contra hoje o ministro, o secretário da segurança lá do distrito de Buenos Aires, mas a Patrícia acabou sendo escolhida como a representante macrista. O Wallace, hoje a gente olha para as pesquisas e vê Javier Milei como o favorito, e é uma figura que foge muito do que é o tradicional da política argentina. Por que a gente tem hoje um Milei favoritíssimo a ganhar na Argentina? Por conta da miséria. A miséria, ela é um elemento devastador na sociedade. A miséria é um instrumento de segregação, a miséria é um instrumento de antipensamento, porque a pessoa com fome, a pessoa trabalhando muito, sem tempo, ganhando pouco, ela tem dificuldade de acessar o conhecimento, o conteúdo. Então ela tende a votar em salvadores da pátria. Não é o primeiro, não vai ser o último, que vai chegar numa crise devastadora na Argentina por diversos aspectos, né? Erros econômicos, erros políticos, sanções, né? Falta de um projeto consolidado, né? De uma nação que é muito importante no mundo, né? O pessoal associa muito a Argentina a futebol, mas a Argentina produz muita carne, produz muito trigo, né? Então, já foi uma das maiores economias do mundo, né? Já foi, né? Não é recente, não está na memória viva, mas já foi uma grande economia. Né? Para a história é pouco tempo. Pouco tempo. E já teve um exército muito forte também. Já foi um país de ponta. É um país culturalmente muito avançado. As universidades chegaram muito antes na Argentina do que no Brasil. Né? Aqui a gente não tem camisa de time, não tem político e nem país de estimação. A gente está comentando os dados históricos, sociológicos, para poder chegar nesses fenômenos que caem de paraquedas na política. Ah, mas então todo político ele tem que ter uma carreira fixa e duradoura e desenvolvimentista? Não. Por isso que surge o presidente da Ucrânia, que é um comediante, Zelensky. Exato. Chega o Milei. Daqui a pouco no Brasil, daqui a uns anos, pode chegar mais um comediante. Aí será que é legal? Essas pessoas nunca se interessaram por política. Não entendem o mínimo do sistema político. E chegam e os eleitores acreditam nesse tipo de ideia. Eu não sei se o Milei é um bom candidato. Também não sei se o governista tem a perspectiva de futuro para a Argentina. Eu acho que ninguém ali está interessado em futuro. E tem a questão dos americanos, que também influem diretamente em diversas eleições do mundo, então fica difícil saber o que os americanos querem, né? A Venezuela era ruim, agora passou a ser boa. As restrições e os bloqueios econômicos da Venezuela diminuíram por parte dos americanos. A Venezuela, por anos, foi o bicho-papão do mundo, né? Olha a Venezuela. Agora que os Estados Unidos olham para o petróleo venezuelano e ele é menos sujo do que o iraniano, por exemplo. Exatamente. O russo. E está mais perto. Exato, é aqui no quintal deles. Aí, vamos negociar, vamos fazer umas eleições aí, soltam os opositores e tá tudo bem, vamos tocar o barco. Surgiu
um novo inimigo público número 1, né, Wallace? O americano sempre tem que ter um inimigo. Ele tem que ter um alvo ali. Nas eleições passadas do Donald Trump e do Joe Biden era o comunismo, era a China, era o anti-aborto, essas coisas ideológicas que são importantes, mas são jogadas nas sociedades como prioridade. Numa população que está passando fome, que tem dificuldade econômica, o aborto é um assunto muito importante, né? Mas não é o principal no momento, as pessoas têm que comer. Então, essa coxa de retalhos da política argentina que vem sendo desenvolvida e costurada há muitos anos, ela resultou nisso aí. Pouca qualidade nos candidatos com ideias superficiais e a população desesperada. Olha o enigma que o eleitor argentino tem. A gente está com uma inflação galopante, né? As projeções são de daqui a pouco tu tem que levar uma mochila de dinheiro para comprar 1 quilo de frango. A gente muda, por mais que o sujeito da oposição seja controverso, ou a gente deixa como está. Quem tá vencendo a eleição, se for consolidado, não é o Milei. É o governo que está perdendo. Qualquer um que tivesse o mínimo de postura, o mínimo de força ali, ganharia a eleição. Porque o povo argentino não aguenta mais. E o povo argentino também tem certa dificuldade para entender o que acontece com a Argentina. Porque nada melhor de tu conversar com quem mora lá para saber como é que é a situação. E o sujeito de lá já está assodado por fome, por inflação, por desemprego. Eu noto um cansaço quando eu vejo o cenário da Argentina, Wallace. Se o brasileiro acha que ele está cansado da política, é porque ele não conversou com o argentino ainda. O argentino está com nojo da classe política. Ele não aguenta ver, não aguenta ligar a TV e ver um pronunciamento do presidente. O Alberto Fernandes ele nem tentou a reeleição. E a Cristina Kirchner, que é o já vice dele, também nem passou perto de nenhum novo cargo. Tamanha rejeição. Tentaram colocar o Sérgio Massa e é tradicional de vários governos no mundo tentar encaixar e tentar emplacar o ministro da Fazenda ou da Economia como sucessor, porque, querendo ou não, é a pessoa do governo que mais aparece, às vezes até mais do que o presidente pelas decisões que toma. E aí, quando tu fala de planejamento de futuro, e eu vejo a Argentina, desde que o Milei varreu as primárias, tá dando o all-in, tá congelando preços, tá buscando auxílio, buscou empréstimos com o Banco Pan-Americano, com o Brasil, inclusive. Não me parece que nada na campanha do Sérgio Massa indique para um planejamento de futuro, mas sim para um planejamento de poder, que é você ganhar a eleição e você derrotar o Milei. Isso fortalece ainda mais aquele sentimento, né? Justamente porque parece, às vezes dá a sensação que o eleitor não faz parte do sistema político. Ou seja, o eleitor só presta quando vai votar. E depois, quando acaba a eleição, e no outro dia, no outro ano, o que o sistema político produziu para a população? Então a população ela bota na balança. E ainda mais quando o problema ele atinge o elemento fundamental do ser humano, que é moradia e alimentação. Então, o eleitor fica perdido. Perdido em um país que não é pobre. Diga-se de passagem. Pobres são os países, alguns africanos, que foram devastados. Né? Você vem me dizer que a Bolívia é pobre? Olha a riqueza. Você vem me dizer que o Equador é pobre? Pobre é o sistema que foi implementado dentro dessas regiões. Então a política de lá ela é pobre, ela é defasada, ela é desestruturada. E de diversos países sul-americanos. Agora, tu compara a Bolívia, a Venezuela, o Brasil com o Omã. Com o Catar. O Catar não tem nada, cara. Tem um bloco econômico. Tu olha no Google Maps e é poeira, Wallace. Exatamente. Não tem nada ali. Pega a Colômbia, por exemplo, e dá uma olhada no tamanho da floresta. Dá uma olhada no tamanho das riquezas. O que torna essa nação pobre? A estrutura política, a estrutura de governança. Né? O que nos mantém como o Brasil também nessa questão de muita pobreza? A estrutura política, a estrutura de governança. As empresas privadas também contribuem. Né? Porque quando tu quer, de certa forma, consumir um bem, é um absurdo de preço, é muito imposto, é muito lucro. Então, todo esse sistema, toda essa junção de fatores, ela de certa forma, ela dilui a sociedade.
Então o sujeito não tem qualidade de vida, ele não pode pelo menos pagar uma TV por assinatura, comprar as suas compras do mês, ter o seu carro, o seu cachorro. Isso dá uma qualidade de vida, isso dá um bem-estar social. Aí esse cidadão ele vai começar a pensar em política. Bom, legal, minha vida tá boa, eu quero melhorar, então vou escolher um candidato melhor. As preocupações da sociedade são primeiro as mais básicas. Agora alimentação, que é onde temos de dormir. Aí depois vem as preocupações mais pertinentes e mais evoluídas, digamos assim. Que aí você vai pensar, por exemplo, quem é que você vai votar, qual a sua corrente política. Isso reflete até em questões da sociedade, na cultura, né, Wallace? Por que hoje a música brasileira, de maneira geral, ela é tão pobre, falando assim? Porque ela repercute as preocupações da sociedade. Fala sobre ter um carrão, fala sobre ter muito dinheiro, fala sobre coisas básicas, que é o que a maioria da população se preocupa hoje. A cultura reflete também muito do que é a sociedade, do que se preocupa a sociedade, né? Assim como a política. Tem um fenômeno muito interessante, que é um dos principais fenômenos que ocorre no mundo hoje. A cultura é o fato de tu ter comportamentos e elementos onde tu dá prioridade a algumas ações. Bom, a minha cultura, eu sou do interior, eu gosto de plantar um alface, um exemplo. Eu gosto de ter a minha horta, escuto um sertanejo, vou na igreja. Isso é a minha cultura de vida. Aí eu tendo a ter determinados tipos de gostos, de músicas, de filmes. Eu gosto mais do filme de faroeste, aquele negócio construído sociologicamente. Outra pessoa, ela pode ser mais do country. Ela pode ter uma fazenda, ela gosta de determinados tipos de música, de determinados tipos de roupa. Isso é cultura. O que acontece é que agora o sujeito ele não está tendo cultura porque ela vem de fora para dentro. O sujeito não escolhe mais determinados gostos e comportamentos. Esses comportamentos são enxertados por outras culturas. Então, por isso que tu não tem mais, por exemplo, uma difusão do rock, uma difusão da MPB. A gente não está dizendo aqui que sertanejo é ruim, que música evangélica é ruim, que rock é bom ou ruim. A gente está dizendo que os elementos culturais eles passaram a vir de fora para dentro. Então, aquele cidadão que tinha um terreninho, que plantava, vendeu. Tem mais aquela cultura de agricultura familiar. O capitalismo avançou, a especulação imobiliária avançou e cada vez menos espaços. As crianças não jogam mais bola na rua, porque é perigoso. Não existem mais campos de futebol. Olha como nesses pequenos elementos que eu comentei, há uma alteração agressiva da cultura. E cultura, ela se conserva de geração em geração em geração. A família que produzia fumo lá no Rio Grande do Sul produziu por 4 gerações. Agora talvez não seja mais possível produzir. Porque aí o filho não quer mais. Vão migrar para outras áreas. Exato. E assim a gente fala de filmes e de música e de livros. Primeiro que o cidadão ele tem cada vez menos tempo para fazer a conservação cultural. Então tem que buscar aqueles elementos que fundamentaram a minha ideia de vida. E as pessoas não têm mais esse tempo. E como o algoritmo ele tá na velocidade praticamente da luz, muitas vezes antes de tu pensar em alguma coisa ele já te sugere. Então a cultura ela passou a ser parece que é o fim e não o meio. O meio é como tu chega lá, mas o que estão nos apresentando é o fim. Ou seja, as respostas já estão prontas. O que tu quer hoje? Então o algoritmo ele já tem para te apresentar. Sim. Então é difícil de tu cultivar novos elementos e comportamentos. Cultura como fim de consumo e não como um meio de evolução humana, né? Digamos assim. Voltando lá à pauta inicial que eu fiquei devendo, eu comentei um pouco sobre a questão do Sérgio Massa, como a questão governista não demonstrava um projeto. Vale dizer que o governo do Alberto Fernandes ele começa em janeiro de 2020. Em março de 2020 começa a pandemia da Covid-19. Então não existe um governo Alberto Fernandes fora da pandemia e fora de todos os efeitos que isso teve na Argentina, que já era uma economia muito fragilizada antes disso. Então hoje a gente tem um candidato mais à esquerda, que é o governista Massa, tem a Patrícia Bullrich, que é de uma direita mais moderada, a direita macrista, e tem o Javier Milei, que é uma direita mais extrema que não tinha presente no espectro político da Argentina.
A gente viu, Wallace, no começo dos anos 2000, final dos anos 90, aquela onda rosa na América Latina, que eram os países caindo muito mais à esquerda. O Hugo Chávez na Venezuela, o Lula aqui no Brasil, o próprio Néstor Kirchner na Argentina, o Pepe Mujica no Uruguai. A gente viu vários, Rafael Correa no Equador, vários fatores, várias alterações políticas no sentido da esquerda, talvez a exceção a Colômbia. Mas os países da América Latina tiveram essa onda. E depois disso, ali em meados dos anos 2010, 2014, 2015, me parece que mudou muito e mudou de forma completamente oposta essa corrente política, porque aí a direita ganhou muito espaço na América do Sul e América Latina. Exemplo, o Bolsonaro no Brasil, exemplo, o próprio López Obrador no México. Não é tão cara de direita, mas tem algumas tendências. A gente viu em vários países da América do Sul, o Ivan Duque na Colômbia, o Lacalle Pou no Uruguai, que é um cara de direita mais liberal. E na Argentina, o Wallace, quem foi eleito foi o Maurício Macri, lá em 2015. E aí a questão é o seguinte, o Macri é um cara de direita, mas ele fugiu um pouco o tom do que era essa direita que surgia, que eram os outsiders da política. O Macri era um velho conhecido, ele já havia sido prefeito de Buenos Aires, deputado federal, tinha tido vários cargos públicos na Argentina, inclusive foi presidente do Boca Juniors, que é considerado um cargo político na Argentina, tamanho a propensão e a aparição midiática que tu tem. Então, apesar da Argentina também cair mais à direita, não foi um tom igual ao resto do continente, foi uma direita mais moderada. Me parece que agora está sendo uma resposta mais tardia, agora sim chegou de fato essa extrema direita outsider na Argentina com o Javier Milei. E aí dá para notar muitos fatores em comum com a ascensão da direita em outros países da América Latina, né? Com o próprio Brasil, com o Bolsonaro, com o próprio Uruguai, com a Colômbia, com o Equador. Isso está acontecendo agora na Argentina, então a gente sente que conhece um pouco desse processo mesmo sendo outro país, né, Wallace? Esses processos, eles têm um nome, né? São ciclos de transição ideológica. A ideologia nacional, ela vai se alterando. Por quê? Porque na época anterior aos anos 90, nós tivemos uma forte ascensão da ditadura. Houve uma cisão ideológica. A população não quis mais a ditadura, então ela acabou se dissolvendo, né? Diversos países, e o que surge como solução? A esquerda. A esquerda. A proposta de democracia, tu não tem como sair de uma ditadura e entrar em outra. Então surge aí a ideia de democracia, de liberdade, etc. A esquerda ascende ao poder dos países da América Latina e alguns outros países do mundo. Algumas gestões boas, outras mais ou menos, outras ruins. Nada que vá fugir da regra mundial. Se tem um país que tem estabilidade, alguns, né, são os países escandinavos, o Reino Unido, a China, né, a Austrália, que são países economicamente estáveis e politicamente estáveis, né, que não são afetados por grandes crises. Né. Caminham lado a lado, né? Os países mais pobres são os afetados. Então Sim. tem essa ascensão da esquerda. Isso é um ciclo. As pessoas cansam de ideias. As pessoas querem mudança. O ser humano ele é movido por desafio. Embora o nosso tecido social hoje ele está muito desafiado, porque é muito problema, muita coisa para pensar, o ser humano geralmente ele é explorador. Então ele cansa de determinado modelo econômico e político. Ainda mais quando esse modelo é defasado, esse modelo é instável. Então, para mim, esquerda e direita tá muito na pauta. Só que tem muita coisa misturada. Porque tem muito partido de direita com ideia de esquerda. Tem muito partido de esquerda associado a banco. Banco é de direita. Não há nada errado com o banco, mas o banco associar-se a bancos e a blocos econômicos vai totalmente contra a ideia ideológica de esquerda. Então a população ela não tem mais também muitos elementos para definir o que é esquerda e o que é direita, porque isso entra goela abaixo nas pessoas. Se perguntar, se fizer uma pesquisa aí, o que você acha da esquerda? O que você acha da direita? A pessoa vai dizer, porque é comunista, porque é fascista. Tá, mas o que é esquerda? Tu tá na minha esquerda agora sentado ou tá na minha direita? O que é isso? A pessoa já vai entrar em parafuso.
E nem é obrigação dela saber. Só que ela foi jogada nesse redemoinho. Então por isso que a gente vê a ascensão de pessoas com ideias mirabolantes. Mirabolantes. E esse parece ser o futuro do algoritmo. Porque o algoritmo, ele, de certa forma, ele quer polarização. Ele quer debate, ele quer degladiação pública. Então, o que dá clique nas redes sociais? Polêmica. O que dá clique em plataformas? O que gera comentários. O controvércio. Exato. O que mantém o cara no magnetismo? O que mantém o cara nesse ciclo vicioso? Um vídeo publicado sobre o bem-estar social na Noruega e etc. Como os professores são tratados e como é o país. É um vídeo que passa despercebido. Algumas pessoas têm interesse de pesquisar. Quantas vezes vocês falaram aqui no Universidade sobre a Suíça? Exatamente. aí tu vê uma briga num bar lá de um pessoal, tem 10 milhões de visualizações. Então aquele atravessamento cultural que eu falei para ti anteriormente, para os ouvintes, ele favorece a manter o nosso pensamento político raso. E aqui eu não estou dizendo que eu sou melhor ou pior, ou tu é melhor ou pior, o ouvinte sabe mais ou menos que a gente. A gente sabe pouco. E é difícil saber pouco. Porque a gente nunca vai chegar lá no futuro num consenso e dizer, não, resolvemos os problemas políticos. Porque, como eu comentei no programa passado, na natureza e na política nada é estático. Então essa raiz filosófica ela vai estar sempre nos incomodando como política. Porque a gente tem que ficar sempre atento. É verdade, está aí bem colocado pelo Wallace. A pauta do Geocidade de hoje partiu, é claro, das eleições da Argentina, que acontecem nesse domingo, explorou muito do cenário da América Latina e também arranhando um pouco do mundo, porque a geopolítica ela se conecta, é um emaranhado de ideias e de conexões. E claro, né, olha, só para fechar, o que dá para projetar num caso de vitória do Milei, que é muito provável na Argentina, com as ideias dele de dolarização da economia, de um enxugamento total da máquina do Estado? É o que a Argentina precisa hoje para um crescimento econômico? É isso a preocupação do povo argentino e por isso o Milei faz tanto sucesso? O momento da Argentina é dolarizar e enxugar o Estado, como diz o Milei? Na Argentina já não existe Estado. Né? Vai enxugar o que já não existe. Primeiro que a promessa política em si é feita em cima de falácia, né? Onde tem miséria, onde tem fome, onde tem problema, não tem Estado. Primeira coisa que a gente tenta trazer a reflexão aqui no Geocidade é o seguinte: os problemas sociais de países são associados a diversos fatores, né? Quando o político chega num país devastado, ele vai prometer o quê? Ele vai prometer melhora. Ele vai prometer enxugar o Estado. Que é uma falácia. Quem disse que na Argentina tem Estado ou teve Estado nos últimos 15 anos? O Estado é o provedor do bem-estar social. É o Estado que vai fazer isso, não é o capitalismo. Não é o capitalismo que vai regular uma determinada classe e preço de produtos e vai levar o produto para a mesa do cidadão. O Estado vai criar elementos, cadeias de financiamentos e uma estrutura que possa atender a população. Atendendo a população e ao mercado financeiro. Tem que caminhar junto. Não existe país sem investimento, sem capital, sem capitalismo. E não existe país só capitalista. Essa é a proposta dele. Enxugar o Estado. O que quer dizer isso na prática? Menos controle. Menos estruturas sociais. O que vai acontecer? Ele vai vender a Argentina? Primeiro dissuadir a moeda, que não é boa, é fraca, mas não tem outra. Dolarizar, ok. Quais são as cadeias de financiamento que ele prometeu? Aonde ele vai pegar o dinheiro? O que ele vai fazer com o dinheiro? E quanto esse dinheiro vai produzir de tecnologia e desenvolvimento para sanar a crise do desemprego? Então, são propostas que não fazem parte dentro de uma ideia delirante. É uma ideia delirante. A gente pode constatar. Não é eu sou contra ou a favor do cara. O cara não está calcado na realidade. Então, quando o sujeito ele diz que tem que ter menos Estado, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque o Estado no Brasil, por exemplo,
ele já é um estado pequeno. Pequeno no sentido que tem que ser dito. Pequeno no sentido da assistência social. Não no número de pessoas. No sentido da presença na vida das Quantos pessoas. médicos por pessoas tem? Quanto dentista por pessoa tem? Quanto advogado para pessoas carentes tem? Isso é o Estado. O Estado não é o que dizem. Vamos enxugar o Estado. Quem vai prestar, suporte à população na Argentina? Quando desapareceu o Estado, ele quer enxugar, né? Vai ser ele. E ele vai na casa das pessoas. E ele vai desenvolver projetos para medicina, para engenharia, para ter um avanço social. Então essa proposta ela não aparece. Esses caras, eles seduzem as pessoas que estão fragilizadas e não tem mais a crença no político. Então elas vão sempre no mais ousado, no mais diferente, digamos assim. É verdade. Porque cansaram muito do status quo, do establishment da política na Argentina. E dá pano pra manga, viu? Essa pauta aí da política. Porque muito do que é vivido na Argentina a gente também conhece como brasileiro, como alguém que acompanha, é claro, a geopolítica internacional. Mas não há tempo para mais nada. O Geocidade desta semana vai chegando ao fim. Muito obrigado a você que esteve conosco na audiência, na Rádio Cidade FM de Tubarão, na Rádio Cidade em Dia de Criciúma e também no seu tocador de áudio favorito, Spotify, o Deezer, onde for, e agora também no YouTube. O Geocidade agora está com seu canal no YouTube. Seguimos expandindo nas redes sociais, também tem o Instagram lá do Geocidade para você conferir as postagens com dados interessantes e também a divulgação, é claro, dos podcasts semanais aqui dentro da Rádio Cidade do Grupo Catarinense de Rádios. Eu sou o Lucas Marques e eu estive aqui com o Wallace Rosa. Wallace, um abraço, meu amigo. Abraço. Mais uma vez muito satisfatório aí poder dividir o tempo, poder transmitir algum tipo de informação, algum tipo de pensamento interessante. Esperamos que sejam pensamentos interessantes. É o que a gente espera aqui. Até a próxima edição do Geocidade. Tá aí, batemos um papo com o Wallace Rosa. Semana que vem volta o Eduardo Mota aqui na sua companhia, novamente com o Wallace e possivelmente algum outro convidado especial com os debates mais importantes da geopolítica. Eu não sei te dizer o que vai acontecer, mas eu sei dizer que vai acontecer alguma coisa entre o episódio dessa semana e o da semana que vem, porque o mundo não para, o mundo está pegando fogo, meu amigo. Aquele abraço e agora você segue na programação da Rádio Cidade e da Rádio Cidade em Dia.